Jesus, a fonte da água viva. Jesus, a fonte, ou seja, a origem da água. A água é sinônimo de quê? De saciedade. A fonte da água, a fonte daquilo que lhe sacia. Jesus não é uma fonte poluída, não é uma fonte de esgoto, não é um rio Tietê, eu nunca conheço pelo jornal, mas Jesus é a fonte da água da vida. Ou seja, você não deve ir no canal, você deve ir na fonte. Tem gente indo no canal. O rio Tietê, um exemplo que Deus colocou agora aqui no meu coração, que é bem conhecido no país todo, embora eu more no sertão da Bahia, eu nunca fui. Deus colocou esse exemplo agora, eu nunca pisei meus pés em São Paulo. Não que eu lembre. Mas eu conheço a história do rio Tietê. Eu acho que a maioria das pessoas já devem saber. O rio Tietê falam que a nascente é limpa, a fonte é limpa, é água doce, é água saudável. Porém, o canal, em alguns lugares, é poluído. Jesus está dizendo que ele é a fonte da água da vida. Porém, alguns canais que têm levado Jesus até as pessoas estão poluídos, estão contaminados, esgotaram-se. O que é esgotar? É tornar-se esgoto. Não é só cessar. É tornar-se esgoto, tornar-se sujo, tornar-se poluído. Porque o esgotar, o secar e o tornar esgoto é semelhante. Veja que um lago, quando ele esgota a água, ele seca, aquela pouquinha que fica ali, fica lama, fica fétida, fica com mau cheiro, com podridão. Aqui não é um esgoto, porque esgotou aquela água. Jesus, ele está dizendo, eu sou a fonte da água da vida. A fonte é Jesus. Porém, o que tem levado Jesus a algumas vidas, algumas famílias, os canais, aí eu posso trazer aqui pastores, como aqui estão dizendo, bispa, apóstolo, apóstola, independente de onde Jesus tem chegado na vida de alguém, tem esgotado, tem tornado podridão. Não é Jesus que se tornou podre, é os canais que estão podres levando Jesus, ou nem levam Jesus mais. Então tem gente acreditando que 30 anos de sofrimento é propósito de Deus. Por quê? Por causa do esgoto, por causa do canal. A irmã disse com todas as letras aqui no comentário ontem. Vários pastores dizem que eu estou sofrendo, que meu marido está lá paralítico porque é o tempo de Deus. Não tem nenhuma referência bíblica sobre isso. Não tem nenhuma base bíblica, fundamento para dizer que 30 anos sofrendo é a vontade de Deus. Milton, mas existe na Bíblia pessoas que oraram, José orou, o povo orava e não tinha resposta. José sofria, mas era fiel a Deus, estava acreditando, não estava mendigando, pedindo oração de ninguém não. Pelo contrário, José tinha sucesso. José tinha sucesso com o Potifar, tinha sucesso na prisão e teve sucesso com o Faraó. Não é o problema que existe, é a forma como você reage. José nunca deixou de acreditar em Deus, José nunca deixou de acreditar em Deus para acreditar em pastores, em egípcios, em magos, em macumbeiro, em astrólogo, não. Ele acreditava, podia confiar e conversar com aquelas pessoas todas. Na prisão não é cheio de crente não, na prisão tem vagabundo. José estava ali, ele estava conversando com todo tipo de gente, mas nunca perdeu a confiança em Deus. E existe também, esse sim foi o propósito de Deus. Mas existe aquele povo que orava 70 anos, jejuando, pranteando, dizimando, e não tinha resposta, porque não faziam para Deus, fazia para eles próprios. Então, o pastor, quando diz é o tempo de Deus, talvez ele não tenha fé, não tenha o conhecimento necessário. Na verdade, ele não tem conhecimento. Porque não existe referência para dizer, porque 30 anos, gente. 30 anos, eu tenho 33. Ou seja, quando eu tinha 3 anos, a pessoa começou a sofrer, começou a orar e não tinha resposta, pelo amor de Deus. Eu tenho 33, vou fazer 34 lá, do meio do ano em diante. E aí a pessoa vem dizer que é plano de Deus. Eu já sofri tanto na vida e estou feliz. Eu sofro, fico feliz, passo prova, fico feliz. Então Jesus, ele é a fonte. Para de ir pelos canais. Às vezes os canais aí estão poluídos, como o rio Tietê. A fonte lá em cima é limpa, mas quando chega nos canais embaixo é podre. E depois que apodrece, de lá para frente é só podridão. Você tem que voltar. Não é seguir em frente, é voltar. Para encontrar a fonte limpa da água da vida, você não pode ir para frente. Que inspiração maravilhosa. Deus aqui, Jesus, ele se compara com a fonte da água da vida. É como se fosse o rio Tietê. Eu nunca fui em São Paulo, mas conheço a história que o rio Tietê, a nascente, é muito limpa. Mas de onde polui para frente, aí é só podridão. Não tem como você procurar, vou procurar lá na queda do oceano, lá onde cai no mar. É podre do mesmo jeito. Você tem que voltar para a fonte. Talvez você hoje está encontrando canais poluídos, pastores que não têm fé, pastores que não têm a palavra, bispa, apóstolo, não sei o que não tem a palavra. Então Jesus nos diz assim, eu sou a fonte. Se poluiu depois da fonte, o problema não é na fonte. Você tem que voltar para a fonte. E aqui ele diz assim, olha o que ele diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. No último dia, no grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, se alguém tem necessidade, se alguém quer ser saciado, vem até mim. Então tem gente que não está indo até Jesus, está com sede, está sofrendo. Gente, Jesus fala uma figura de linguagem aqui, não é que Jesus é um copo com água não, aqui é uma garrafa com água, vou beber. Jesus está dizendo o quê? Se você precisa ser saciado, vem até mim. Se você tem problemas e quer solução, vem até mim, não é até pastores não, pastor é o canal que apresenta a fonte. Pastor não é solução de ninguém, pastor muitas vezes é o seu problema na vida das pessoas. Não deveria ser, mas existem bons e maus pastores, existem bons e maus servos, bons e maus empregados, bons e maus filhos. Mas o problema não é o filho, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, o problema é que você tem que chegar na fonte e você não quer chegar na fonte. Jesus gritou não é porque ele era mostrado não, doido não, não era porque ele estava querendo chamar atenção não. Tem muita pessoa que eu conheço, principalmente nessas igrejas pentecostais, que grita, que quer mostrar ali que Deus está na vida dela, rodando, gritando, pulando, ele grita. Mas quando Jesus gritou, foi para deixar bem claro. Jesus não gritou para se amostrar. Jesus não era aquela, eu sou pentecostal, do canela de fogo, não sei o que, não. O intuito de Jesus gritar foi para ensinar, para deixar claro. Quando a gente fala baixinho assim, não é para todos ouvirem, não, é só para alguns.
E aí quem está perto ali vai saber, mas quem está de longe não. Jesus gritou em alta voz: quem tem sede, vem até mim e beba. Quem quer solução dos problemas, vem até mim que eu vou solucionar. Quem quer casamento restaurado, vem até mim que vai ter restauração. Quem quer vida abençoada, vem até mim. Não vá no esgoto não, vá na fonte. Não vá no rio não, vá na fonte, na nascente do rio. Ah, mas é longe, então sofra, fique no esgoto. E aqui ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, não é como diz o pastor, não é como diz o bispo, não é como diz o irmão da igreja, que não tem fé. Ah, está sofrendo 30 anos, mas é o tempo de Deus. Não é isso que diz a Escritura. Ah, o marido se acidentou porque foi prova de Deus. Não, não é isso que diz a Escritura. Crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura. E você, indo até ele nunca vai lhe desamparar. Talvez o pastor lhe desampare porque ele não pode fazer nada, não quer lhe corrigir, não quer lhe dar a palavra certa, quer manter você ali para dar o dízimo a ele, a oferta, quer ficar ali tutubiando, enganando, passando tempo, não ensina, não tem preocupação se vai ensinar. Abre ali. A maior observação do cara é que ele não ensina a verdade, ele só começa a ler o livro de Salmo. O Salmo Provérbio. Se ele lê outra palavra, ele não entende nada. Uma das maiores evidências que alguém não leu a palavra ali é quando ele só lê Provérbios. E a maior também, outra maior, que você não entende nada, e o cara também não entendeu, quando ele vai ler Apocalipse sem entender nada. E ele vai e ensina para mostrar que sabe. Mas a vida não muda. A palavra de Jesus, a maior característica dela é que ela ensina. E quem coloca em prática tem a vida transformada. Essa é a maior. Jesus disse: quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. Não é o que eu digo, não é o que o pastor diz, é o que a Escritura diz. Se eu digo o que a Escritura diz, você vai ter rios fluindo da sua vida. Ou seja, você também vai se tornar uma fonte de alegria. Em você mesmo você vai encontrar alegria e satisfação. Você não vai precisar depender da aprovação do seu marido, de filhos. Ah, não quero saber como é que o filho está. Eu tenho alegria, eu tenho a fonte, eu tenho a esperança, eu tenho a certeza, a convicção da salvação. Então não é o que o pastor... a irmã chega na maior naturalidade para dizer que a vida dela não é o que Deus diz. Ela diz: vários pastores já me falaram que eu estou orando 30 anos e não tive resposta ainda porque é o plano de Deus. Não é isso que diz a Escritura, é o que o pastor fala. E ele pode não ter santidade, pode não ter fé, pode não ter vida com Deus. Entrou às vezes só para conseguir dinheiro, era desempregado e aí viu que era uma boa fonte de renda e entrou. Porque o cara que diz isso, ele diz: irmão, no mínimo vamos batalhar, vamos orar, corrige os seus pecados. Eu vejo seu comportamento aqui, é fofocando, é abrindo a boca, é cochilando na hora do culto, é querendo ir embora, é de cara feia se o culto demora. Então isso aí não é vida de servo de Deus não. Sai da igreja hoje, a partir de hoje saia. Ou venha para mudar, para testemunhar a grandeza de Deus, ou saia. Quantas vezes eu estava lá em cima do altar pregando, na igreja que eu fazia parte, e eu repreendia. Quando era um pastor lá, ele se preocupava se ia perder a fiel. E quando era minha vez, eu botava logo para arrumar. Bora, as crianças que tiver aí, ou vai para fora ou tira o celular. Se ficar jogando aqui, atrapalhando o culto, atrapalhando os irmãos que estão do lado, pode sair fora. Pode sair. A mulher ficava com a cara feia, via que eu estava falando a verdade. Aqui não é para me agradar não, é para agradar a Deus. Ou se concentra ou fica em casa. E já que não vai prestar atenção, bora, os irmãos que botavam logo o microfone estourando. Eu era assim. Ou assiste logo o culto e tem a vida mudada, ou vai embora. Para quem está fazendo o que aqui? Era o culto que menos gente ia. Era o culto que menos ia pessoas. Porque eu não tenho papa na língua se for para falar a palavra de Deus. Não adianta, a pessoa está lá na igreja e a vida lascada, o povo sabe, tá fulano tá ali, devendo a unha, a outra tá entrando naquela igreja, então ali não tem a verdade. Então, além de estar ela mesma provocando mau testemunho através da vida dela, fazendo mau testemunho na igreja. Porque a igreja tem que ter sinais, tem que ter poder, tem que ter transformação. Entra o cracoleiro lá, como o usuário de droga, tem que sair liberto. Mas o usuário de droga chega e fica lá, com o celular, como quem o pastor, o sacerdote tem um cachorro que está falando, não. Ou desliga o celular ou vai embora. Não tem negócio não. Então tem gente que está assim, os pastores não se preocupam mais, eu estou falando de onde eu estava, não foi ninguém que me disse não. Era telefone tocando, era atendendo baixinho no culto. E o pastor estava nem repreendia. Eu ia fazer o quê? Quando eu estava lá em cima do altar, eu dizia. Era o culto que menos tinha gente. Mas quem tinha, contava testemunho. Mas quem ia, contava testemunho. Por quê? Porque colocava a palavra de Deus em prática. Era alguém que queria realmente ter a vida transformada. Então eu não ensino, não procuro lhe confortar. Eu não procuro passar a mão em sua cabeça. É tanto que eu não peço curtida, like, nem nada. Para quê? Para eu poder falar a verdade mesmo, arregaçar mesmo. E você tiver acomodado, você vai se despertar ou vai sair, nunca mais vai vir. Eu não faço questão não. Agora quem quiser ficar, vai orar por mim, vai me abençoar. Eu vou orar por vocês e Deus vai abençoar. Não adianta ter mistura. Ah, eu estou servindo a Deus, estou na macumba. O outro estava no livro do São Cão lá, que chama no diabo, livro de macumba, além, não queria jogar fora. Que adianta para quê? Então Jesus é a fonte da vida. Não é o pastor não. Às vezes a fonte lá em cima está limpa. Aí não chegou no meio do canal, poluiu. O Tietê. O Tietê lá na fonte é limpo. Eu moro na Bahia, mas eu conheço a história do Tietê. Lá em cima é limpo. Quando chega no meio é esgoto. E do esgoto para frente é só poluição. Quem é que vai beber do esgoto para frente? E assim é Jesus. Ele é limpo. Mas às vezes na igreja está lá podridão. E dali para frente, se você for para frente, é só para trás, é só destruição. Aí você tem que voltar atrás, ir na fonte, beber da água da vida e seu interior fluirão rios de água viva. Então tem gente na igreja hoje, fazendo tudo que é ensinado, e às vezes nem está na palavra, e a vida não vai para frente, porque tem esgoto. Onde tem esgoto não tem vida, tem micróbio, tem bactéria, e a vida da pessoa está assim, o casamento, a saúde, as finanças, consumido de bactéria, de poluição. Porque realmente vem da fonte. A igreja veio da fonte, que é Jesus Cristo, mas às vezes poluiu. E Jesus disse: eu sou a fonte. A fonte não é ninguém, a fonte sou eu. Vocês têm que estar em mim, não no pastor, não no sacerdote, não na igreja. A fonte sou eu. E quem crê em mim, quem tiver sede, quem tiver alguma necessidade, porque a sede é uma necessidade. Sede, ela não é uma precisão. Eu preciso de refrigerante, de suco, mas eu necessito de água. Então Jesus disse: se você tiver uma necessidade, se você vir até mim, que sou a fonte da vida, você vai beber, você vai ser saciado, você vai ter os seus problemas solucionados. Agora, tem que crer em mim, é como diz a Escritura, não é como estão dizendo aí, não.
tomando o nome de Deus em vão. Como você está, todo como Deus quer. Aí você olha para a vida da pessoa, caloteiro, enrolado, traidor, adulto, prostituto, a vida toda lascada, todo como Deus quer, tomando o nome de Deus em vão. A irmã está na igreja, tem 40 anos, 30 anos, como disse ontem, sofrendo na igreja, sofrendo, orando, 30 anos orando, mas vários pastores me disseram a mesma coisa, que era propósito de Deus. Tomando o nome de Deus em vão, porque na escritura não diz isso. 400 profetas foram um dia profetizar para Josafá, dizendo que Deus ia dar vitória. 400, mas tinha um chamado, acho que era Micaías. Se eu não me engano era Micaías, me perdoe, um profeta só. E aí mandaram chamar ele. Todas as denominações, Assembleia de Deus, Mundial, Universal, CCB, Adventista, como se fosse hoje. Todas as denominações estão dizendo para o rei, para o presidente, que Deus vai dar vitória a ele nessa guerra. E é para você ir lá porque ainda ficou em dúvida. Mas você vai lá, diga o que eles querem ouvir. Aí ele falou assim, eu só vou falar o que Deus mandar. E o que Deus mandou não era o que os 400 profetas estavam dizendo, não era o que as denominações diziam, não. 400 profetas profetizando o que era agradável, mas não era o que mudava a vida do rei. E aí ele disse assim, você vai morrer. Se você for, você morre. Picaram na mão no rosto dele. Onde é que o Espírito Santo falou com você, seu cachorro? Milton, você que tem poucos anos, o que você tem de vida, eu tenho o dobro de igreja. Deus falou com você e não falou comigo. Disseram isso para Micaías. Deram um tapa na cara dele. Humilharam, né? Desprezaram. Ele não tinha teologia, não tinha uma igreja, não tinha nada para mostrar, mas tinha Deus. Ele falou, você me deu um tapa. Agora, a partir de hoje, vou conjecturar, eu quero ser um filho de rapariga se você voltar dessa guerra. Ou seja, eu me chamo um vagabundo mentiroso, um cachorro, se você voltar com vida. Pode me prender, agora se você voltar com vida, Deus nunca me falou. Não é o que a congregação fala, não. É o que quem tem o Espírito de Deus fala. É quem crê como diz a Escritura. Então tem gente crendo no que não existe. Deus não existe. Aí já é uma vantagem, porque nem em Deus ele está crendo. Isso aí, beleza. Mas o crente está crendo em coisas que não existem na palavra. E está recusando crer naquilo que existe. Não é vontade de Deus ver ninguém sofrer. Não é vontade de Deus. Jesus, ele chorou. Sabe o que é o cara chorar? Um homem chorar? Porque não pôde abençoar as pessoas. Jesus, ele chorou. Não foi quando abençoou e se arrependeu, não. Foi quando não pôde abençoar. Jesus, ele chora quando vê alguém prostrado sem poder abençoar. Viu? Porque não pode, ele é Deus, não pode todas as coisas. Porque não há crença, não há fé no coração, não há santidade, não quer, não tem interesse. Então, a única vez que Jesus chorou foi quando viu o sofrimento alheio. Ele chorou copiosamente, chorou duas, chorou por Lázaro e chorou por Jerusalém. Porque não pôde ali abençoar aquele povo, o povo não reconheceu ele. Então, Jesus chora no céu a alegria quando o pecador se converte, mas Jesus também chora quando ninguém aceita ele. Então, medite nessa palavra, João 7:38. Existe a fonte da vida, existe o canal, o rio, que se o rio poluir já era, tem que voltar para a fonte de novo. E tem que crer como diz a Escritura, não como os profetas, os sacerdotes, as denominações dizem. As denominações são responsáveis por falar o que a Escritura diz. Mas se de repente você está ali lendo as Escrituras e vê, poxa, não está escrito isso na Bíblia não. Então não vou crer no que o pastor, no que o sacerdote está dizendo, vou crer no que diz a palavra. E tem